Amiga, você já imaginou quanto tempo a gente passa conectado? Conectado como? Nas redes sociais, no WhatsApp, no Facebook, no Instagram e dentre outras também. Nossa, é verdade. Mas será mesmo que a gente está tendo tempo para o nosso Deus? Hum, Amiga, você já imaginou quanto tempo a gente passa conectado? conectado como? Nas redes sociais, no WhatsApp, no Facebook, no Instagram e dentre outras também. Nossa, é verdade. Mas será mesmo que a gente está tendo tempo para o nosso Deus? Hum, Nossa, eu consigo passar horas no celular. E quanto tempo você fica na presença de Deus sem olhar para o celular? A gente vive em um mundo que disputa nossa atenção o tempo inteiro. Talvez hoje Deus não esteja pedindo mais alguns minutos da sua vida. Não é estar conectado, É estar conectado com tudo. menos com Cristo. E Talvez gravou eu Ele esteja colocando. pedindo o primeiro lugar. Desliga o que te distrai. Desliga o que te afasta. E conecta o seu coração àquele que sempre esteve te chamando. Glória a Deus. Glória a Deus. Podem sentar, meus irmãos. Glória a Deus. Chama aqui o pastor Mateus Santiago. Quantos estão sendo abençoados essa noite, recebendo a presença do Espírito Santo? Diga amém. Obrigado, Ministério Louvor aí. Vocês são bênção do céu, viu? Bênção de Deus. Pastorzão, vamos orar agora para que Deus possa usá-lo. Ontem foi uma bênção de Deus. Ele com essa bochecha rosa aqui. Ai, mansinho, meu amigo, ontem foi taca que a gente levou Jesus, não foi? E hoje vai ser de novo, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar por ele, meu irmão, minha irmã. Estenda as mãos aqui em direção ao servo de Deus. Pai amado, eu quero te agradecer, em nome de Jesus, por tua bondade. Quero te pedir pelo pastor Mateus Santiago que ele seja usado por ti, mais uma vez, de uma forma extraordinária. Que a tua palavra agora fale ao nosso coração, moldando, transformando, limpando, tirando, restaurando em nome de Jesus. E que agora, ó Pai, a voz do nosso coração, da nossa mente, silencie diante do Rei dos Reis, Jesus Cristo. Que as palavras do teu Filho sejam bênção e sejam plantadas na melhor terra no nosso coração, dando frutos extraordinários em nome de Jesus. Amém. Obrigado. É um privilégio estar aqui mais uma vez, pela segunda noite consecutiva, sendo abençoado por esse ministério de louvor maravilhoso, sendo abençoado por essa igreja calorosa. E já quero dizer a vocês o meu muito obrigado, em nome da Igreja Batista Bálsamo, uma igreja a qual eu sou pastor, em nome da minha família. E já quero aproveitar para apresentar meu pai e minha mãe, que estão aqui. Ontem estávamos eu, minha mãe e o Valmir, membro e irmão da nossa igreja.
Hoje está o meu pai, Jonadab Santiago, minha mãe, França Santiago, aqui. E nós estamos agradecidos a Deus pela primeira igreja batista em Formosa, que com tanta gentileza, de maneira individual, tem nos recebido com tanto carinho, desde o pastor Iamandro, que há tantos anos já estamos aí, né, pastorzão, se encontrando e podendo ministrar juntos, como os queridos líderes da juventude, ou os membros que nos recebem na porta, ou vêm aqui do som, ou a comidinha que vocês prepararam, todo carinho, nos abençoou muito. Nós louvamos a Deus porque tem uma igreja pulsante aqui. E eu quero então, sem mais delongas, convidar você a abrir a sua Bíblia, no capítulo 7 do livro de Lucas. Estamos falando sobre off para o mundo e on para Deus. Estamos falando sobre santidade. E esse texto me traz muita lembrança a respeito disso. Lucas capítulo 7, vamos ler dos versos 36 até o finalzinho, que é o verso 50. Já foi lido aqui os últimos 3 versos. E nós vamos ler mais uma vez, e o meu desejo é muito que o Senhor possa ministrar o seu coração, que você saia cheio dele aqui nessa noite. Como de fato ontem foi um banquete, nós saímos daqui edificados, que hoje seja um banquete e a gente possa sair daqui transbordando vida, amém? Para a glória de Deus. E eu quero então convidar você a ler comigo. As nossas versões são a mesma, Nova Versão Internacional, Lucas 7, 36 a 50, e diz assim: convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, uma mulher pecadora daquela cidade trouxe um frasco de alabastro com perfume e se pôs atrás de Jesus aos seus pés. Chorando, começou a molhar os pés dele com as suas lágrimas. Depois, ela os enxugou com os cabelos, beijou-os e os ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem está tocando nele e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então Jesus lhe disse: Simão, tenho algo para dizer a você. Diz, mestre, respondeu ele. 2 homens deviam a um certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Como nenhum dos dois tinha com o que lhe pagar, ele perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Entrei na sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com lágrimas e os enxugou com cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Por isso digo a você, ela amou muito, porque os seus muitos pecados lhe foram perdoados. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: os seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher: a sua fé a salvou. Vá em paz. Amém? Essa é uma passagem bíblica muito cheia de nuances, poderosa. E focar em Jesus, o nosso Criador e por meio de quem todas as coisas foram criadas. Ele agindo assim, né, em momentos tão íntimos do dia a dia, com certeza vai trazer muita edificação para a sua vida. Bem, Jesus então está aqui um pouco mais perto da sua crucificação do que longe, durante seus 3 anos de ministério. Esse texto aqui aparece em vários evangelhos, justamente porque essa mulher, ela realmente fez uma grande ação. Obrigado. E com esse movimento, nos outros evangelhos, Jesus traz vários detalhes, mas aqui em especial, Jesus então começa a contar uma história para o tal do Simão. Eu quero contextualizar você para algumas das coisas que acontecem aqui nesse texto, para que a gente possa chegar nesse ponto, né? Off para o mundo, on para Deus.
festa na casa desse Simão, né? Que em outros evangelhos é chamado de leproso, né? E aí você, provavelmente em Marcos, você já vê que as pessoas, elas não são vistas por quem são, elas são vistas por causa dos seus rótulos, não do que elas de fato são. E essa mulher aqui, ela então é chamada de pecadora, não é isso? Simão chama essa mulher de pecadora, quanto o próprio Lucas aqui diz que ao saber que Jesus estava comendo na casa, uma pecadora foi até lá, né? Então essa mulher, ela foi e ela derramou o seu perfume. Sobre esse perfume, a gente pode entender que, inclusive Judas, que entendia muito de dinheiro, em um outro evangelho nos fala que esse perfume uns 300 denários. Um denário era um dia de trabalho, né, de uma pessoa lá, do seu salário mínimo. E você olhando a situação para a qual essa mulher faz isso, você imagina você juntar agora o trabalho de um ano inteiro, né, ou de quase um ano, e você para comprar apenas um perfume. Então, hoje, se formos falar, esse perfume custou bastante dinheiro. Contando que o salário mínimo está aí em 1.600 e alguma coisa, a gente pagaria alguns R$1.000 por este perfume. E esse perfume ele tinha uma ocasião especial. Normalmente ele era usado para a noite das núpcias, para o casamento, para ocasiões muito especiais, quando inclusive uma mulher ela recebia esse perfume como um presente na apresentação pública ao povo, e depois ela poderia então ter esse benefício de usar um perfume tão caro para poder se ataviar, né? se embelezar para o seu noivo. Mas então ela vem e faz isso. Ela derrama esse frasco aos pés de Jesus. E para que você não fique confuso, ela derrama atrás dos pés de Jesus, porque as pessoas não comiam na mesa como a gente come, né? Sentado numa cadeira. Elas comiam sobre os pés, né? Como que estando ali sentadinhos sobre as próprias pernas. Então os pés ficam para trás quando você senta. E então ela descobre da festa, que provavelmente é uma festa mais pública, né? Acontecendo na casa desse fariseu, desse homem cheio de bens, e também, como um fariseu, ele também tinha suas próprias perspectivas. O partido fariseu, o partido religioso fariseu, ele era muito duro, muito rígido com a lei e também com a separação entre as pessoas, inclusive porque eles buscavam um certo valor em santidade, valor esse que Jesus foi desmascarando, porque era uma falsa santidade, né? Era uma santidade de aparência e não uma santidade de essência. E era um dos públicos os quais Jesus mais pôde se contrapor foi contra os fariseus, saduceus e escribas, né? Os mestres da lei. Porque eles sabiam toda a lei e praticavam nada da lei. E aqui, então, a gente tem esses dois lados opostos. Um homem que sabia muito, fazia pouco, ou que pelo menos não demonstrou muito, e uma mulher que talvez não sabia muito, por causa da sua posição social, por causa da sua posição de vulnerabilidade, inclusive, e por ser mulher, que infelizmente na época era uma completa... mulheres eram tidas como propriedade, e ainda assim elas não podiam, muito raramente elas podiam ter acesso a conhecimento. Então, acabava sendo uma dificuldade. Bom, tendo em vista esse pano de fundo que você recebeu aqui, acontece algo. Essa mulher, então, vai na casa do irmão mais tradicional da igreja. Vamos tentar aqui trazer para o nosso contexto. E ela faz ali um movimento extremamente pentecostal, né? Agora você pode imaginar a cena e a cara do irmão da igreja olhando aquela cena. E aí você fica pensando, né? O que será que está passando pela cabeça desse irmão? Jesus já sabia. Então, Jesus, sem se perguntar nada e sem perguntar nada para ele, ele fala, tipo, vou te contar uma história, tá bom, Simão? E aí, Jesus, ele conta a história e deixa a moral da história para o próprio Simão. E a história é muito simples.
que o brasileiro conhece muito, porque inclusive a maior parte do brasileiro gasta 120% do seu salário todo mês, então provavelmente metade dessa igreja aqui está endividada. Metade mais um, amém? Misericórdia, gente. Vamos lá, Deus está trabalhando, a gente chega lá. Mas o fato é que, então, tinham duas pessoas devendo. E essas duas pessoas que estavam devendo para um senhor foram perdoadas. Uma devia 500, outra devia 50 denários. E aí, então, Jesus fala, quem você acha que ficou mais feliz? Quem você acha que mais amou, não é verdade? E aí, nenhum dos dois tinha com o que pagar. Então, era uma dívida meio complexa ali para eles, mas os dois foram perdoados. E aí, o Simão, que era muito inteligente, falou, já entendi essa charada, é claro que foi o cara que teve mais perdão. Ele foi o que mais amou. E Jesus falou, é isso mesmo. Aí, então, Jesus falou, a moral da história não é essa. A questão da história é que eu acabei de contar a sua história, Simão. E ele diz, tá vendo essa mulher? Então, você... É impressionante que Jesus dá uma despistada sobre a mulher e volta a atenção para ele, né? Você não me fez nada, ela fez tudo. Você não me deu nada, ela deu tudo. Você não isso, ela aquilo. Então Jesus contrapõe não duas realidades sociais, mas duas posturas de pessoas que estavam na mesma realidade. Por que estavam na mesma realidade? Porque os dois deviam dívidas impagáveis. Os dois estavam na mesma realidade de, olha, estou devendo, mas você só está devendo 50, mas o outro está devendo mais, então, não importa, os dois não têm como pagar. Então, ficam na situação de devedores. E aí, Jesus começa a comparar. Compara porque ele tem autoridade para isso. Compara exatamente para que nós hoje possamos ter nossos corações comparando não os outros, mas a nós mesmos em relação à nossa postura para com Deus. E aqui eu quero fazer uma pausa. Eu estou aqui com muito medo de tocar uma música depois desses irmãos abençoados aqui, mas eu vou tocar uma canção para vocês, porque o irmão Roldão falou, você não vai tocar? Eu falei, não, vou tocar. Então eu vou tocar uma música sobre amor. E aí depois a gente continua um pouco nossa reflexão, combinado? Aqui tem um pedestal. E eu quero muito que essa igreja hoje seja abençoada de alguma maneira, enquanto a gente pode meditar. Vai pensando no texto aí, enquanto a gente vai cantando. Se você conhecer, fica à vontade para cantar essa canção também. Vamos falar então sobre o tema da mensagem, que é amor. Quero cantar uma música de São do João Alexandre, normalmente cantada em casamentos, Essência de Deus. Espero que possa edificar a sua vida nesse momento. O mundo há de passar e toda profecia, os dons, as línguas e tudo mais que existir. Porém, como aquele que foi, hoje é e para sempre há de ser. O amor é a essência de Deus e para sempre também vai viver. Bondoso e sem rancor, fiel e consciente, humilde e sofredor, espera tão somente, justo e verdadeiro, tudo suporta e tudo crê.
busca interesse ou favor. Mistério, expressão, vida e luz do Senhor. Se eu pudesse saber destinos ou futuro, fazer mover as montanhas com minha fé, mesmo que eu pudesse falar qualquer língua em qualquer lugar, e desse meus bens aos mais pobres, ou morrer sem favor de alguém, se não tivesse amor, de nada valeria. Se não tivesse amor, proveito algum teria. Fria e sem razão, a vida então passaria. Vazio seria ao falar um sino que insiste a tocar. Se dentro de mim não valesse o amor, se não tivesse amor, de nada valeria. Se não tivesse amor, proveito algum teria. Fria e sem razão, a vida então passaria. Vazio seria ao falar um sino que insiste a tocar. Se dentro de mim não valesse vale é o amor, o que vale é o amor, o que vale é o amor. É sobre isso. E quando a gente para pensar na vida, a gente precisa ter em perspectiva o primeiro ponto dessa palavra. Que Jesus não está falando sobre desempenho. Jesus está falando sobre amor. Desempenho não é uma coisa que necessariamente envolve amor. Inclusive porque às vezes você tem um excelente desempenho, mas por interesse. E se você não tem interesse, normalmente não há desempenho. E nem sempre o seu interesse é movido por amor. Às vezes é movido por egoísmo. Às vezes seu interesse é movido por maldade, vingança, ódio. Às vezes seu interesse é movido por puro movimento das massas, né? Você nem sabe direito por que gosta de um determinado produto, mas você fala, o vizinho tem, eu preciso ter, né? Provavelmente deve ser bom, já que ele tem. Já que está todo mundo fazendo, vamos fazer. Mas o amor, ele é uma força diferente. Ele é uma coisa que nos move quando não há necessariamente interesse, quando necessariamente não há um benefício próprio, porque o amor, inclusive, ele não busca interesse. O amor, ele é uma questão muito misteriosa, porque ele é quem Deus é. E aí eu quero agora trazer para vocês a situação dessa mulher e desse homem, que um foi completamente aprovado por Jesus e outro não foi aprovado por Jesus. Mesmo estando certinho, mesmo tendo uma postura completamente aceitável socialmente, e talvez marcando todos os pontos ali na situação. Mas o interessante é que o ambiente de julgamento é uma coisa muito forte aqui, porque
Ao mesmo tempo que o Simão, ele julga a mulher, que é pecadora, e ele já sabia, porque todo mundo sabia, porque todo mundo falava, ele também julga Jesus. Porque ele diz assim, se esse cara soubesse quem ela é, ele nem estava deixando ela tocar nele. Só que o fator principal a respeito do Simão, que ele não percebeu, é que ele não sabia de tudo. Ele achava que ele sabia quem Jesus era, e ele achava que sabia o que era o verdadeiro Messias. No fim das contas, eu quero fazer uma pergunta para você. Você sabe mesmo quem é o seu Deus? Você sabe mesmo quem é Deus? Você sabe quem é Jesus e o que ele de fato representa na sua vida? Porque no fim das contas, ele não levou em conta um fator de que o santo, quando toca no profano, ele normalmente é profanado. Mas todas as vezes que Jesus toca em outra coisa, uma coisa impura, uma coisa suja, uma coisa profana, não é Jesus que fica profano, é a coisa que fica santa. Jesus toca numa coisa suja e limpa, ao invés de se ficar sujo. A gente não. Inclusive, a cerimonial de toda a lei, durante ali, né, a gente vê o Levítico, o Deuteronômio, tem umas coisas em números também. É o seguinte, a pessoa tocou numa coisa impura, ficou impura. A pessoa fez isso, só que ele percebeu errada a situação. Porque Jesus é o fator da purificação. Jesus é a própria cura. Ele é a própria santificação a qual buscamos. E aqui, normalmente, a santificação, a conexão com Deus, a vida consagrada a Jesus, ela entra em crise para um cara que vive de regras. Porque ele nunca parou para pensar em dar tudo. Ele nunca parou para perceber que a situação que aquela mulher estava vivendo e o que ela fez foi uma situação desesperadoramente consagrada, porque ela tinha uma situação desesperada anteriormente. Agora, eu queria que você percebesse comigo também que Jesus falou bem nos últimos versículos que a quem muito foi perdoado, muito ama. Mas a quem pouco foi perdoado, pouco ama. E dessa maneira, não quer dizer que quem muito foi perdoado era porque tinha mais pecado do que o que foi pouco perdoado. E é nesse ponto que eu gostaria de pegar você para refletirmos juntos a respeito da santidade em Deus. Vivemos uma época em que socialmente acreditamos que é pecado ou erro o que a sociedade condena. Como que, de certa forma, a voz de Deus é a voz do povo. Então, se você faz algo que é condenável aos olhos dos outros, isso é pecado. Agora, se existe algo que, de acordo com a palavra de Deus, é condenável, mas ninguém se importa, então você não perde a santidade por isso. Ou se perder, é bem pouquinho. E o fato sobre a vida de Deus e a santidade de Deus é que ela é completa, ela é pura. Ela não tem negociação. Não tem pouco santo, não tem muito santo. Só tem santo e acabou. E o santo, 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 que é o nosso Senhor Jesus. Então, quando essa mulher, ela encontra com Jesus e ela tem seus muitos pecados perdoados, então ela se torna completamente pura e santa. Porque Jesus tem a capacidade de fazer isso. Já esse homem que socialmente tinha várias coisas aceitas e muitas vezes nós estamos tão perto de Deus, mas tão longe dele ao mesmo tempo, que a gente não consegue perceber que a nossa situação social é exatamente o que nos impede de estarmos completamente consagrados a Deus. Você já fez alguma coisa louca por Jesus? Essa mulher foi e fez. Ela foi e fez e ninguém pediu isso para ela. É porque o ser dela pedia isso. É porque ela sabia que Jesus ele era tudo ou ele não era nada, como a gente falou antes. E é impressionante como esse fator na nossa vida é uma identificação do nosso amor. Porque o amor nos faz fazer loucuras.
Mas as regras não. As regras só nos fazem ou obedecer ou desobedecer. Como está o seu amor por Jesus? Como está a sua entrega por Jesus? Isso é uma maneira como você pode perceber a sua santidade. Quero dizer para você que normalmente a gente vê uma pessoa maltrapilha entrando, aquela pessoa que ela tem um vício que a deixou na sarjeta, e a gente olha e fala, será que tem jeito para essa pessoa? Rapaz, o vício maltrata, né? Quem tem parentes ou mesmo que trabalha com pessoas assim, sabe a luta que é. Mas a gente olha para a gente e fala, não, eu já sou mais fácil de Deus salvar, né? Porque eu já sou um pouquinho mais limpo, já não tenho muito vício. Se tenho é pequenininho, ele é pouquinho, assim, é um vício mais aceitável, né? Vício em chocolate, por exemplo, né? Meu vício. Jesus, ele perdoa. Gula, perdoa. Ah, não, aquele vício em coisas feias, pornografia, Jesus só perdoa se os outros não ficarem sabendo. Agora, o vício na droga, aí não perdoa não, aí não tem jeito não, só se for para Cristolândia. A gente tem esse tipo de parâmetro na nossa mente. E é justamente isso que estava afastando o tal do Simão, da verdadeira santificação, da verdadeira presença, do verdadeiro perdão que ele precisava. Estou colocando esses parâmetros aqui do nosso dia a dia, porque é isso que nos faz, normalmente, mexer a nossa cabeça em relação a Deus. A gente vem e faz uma série de listas, a gente vem e fala, acho que tá bom, né, para Deus, vamos ofertar aqui, vamos dizimar. Quanto Deus está merecendo ultimamente? Deixa eu ver aqui. Ele me abençoou, esse mês saiu aquele negócio que eu estava querendo. Mas ultimamente minha saúde não está muito boa. Eu orei, aquela dor de cabeça não foi embora, só quando eu tomei remédio. Tá bom, vou dar para Deus aqui um básico aqui. Essa igreja aqui, eu acho que isso aqui vai resolver, pastor. Pastor, estou deixando esse dinheiro aqui, vai resolver para o senhor. E você esquece que Deus nunca te pediu que você desse um básico. E que o amor não fica fazendo conta. Nós focamos então e acabamos nos tornando, sem querer, o tal do Simão na história. A gente se torna crentes sóbrios, que, de fato, o cara vai olhar para você do seu lado e vai falar assim, rapaz, um exemplo, hein? Uma família bonita, uma pessoa aí, ó, trabalhadora, ela consegue malhar, estudar, trabalhar, vir para a igreja e ainda dar aula na EBD. Essa pessoa é o meu herói. Mas o fato é que todas essas tarefas não representam necessariamente amor, não representam necessariamente conexão com Deus e também não representam necessariamente santificação. Porque eu quero dizer para você que a santificação não é um fator que você consegue fazer. É uma estrada pela qual você caminha, mas quem te leva é Deus. A santificação, ela é um processo de vida e ela é um ato, né? A gente estuda isso na faculdade de teologia, falando que você é santificado no momento em que Jesus te perdoa. Então ele te perdoa de todos os seus pecados e agora você é santo, você é declarado santo e inculpável diante de Deus. Mas uma vida de santidade, então, ela é uma vida percorrida até o céu. Nós não entendemos que essa santificação, ela envolve de fato uma completa entrega. Que essa caminhada é uma caminhada sem volta, e ela é uma caminhada porque você não quer voltar para antes. Você não quer a vida de antes. Essa pecadora, ela fez esse gesto tão forte, tão grande, porque ela sabia de onde ela tinha saído. Você sabe do que Deus tirou você, do que Deus livrou você e tem livrado você? Olha, eu quero dizer uma coisa para você aqui, não me entenda mal. Você que foi criado numa boa família, uma pessoa bacana e bonita e se veste bem. Quem não tem um passado para testemunhar é porque ainda tem um presente.
Jesus, ele não morreu para você viver uma vidinha melhor. Jesus morreu para transformar a sua vida. É diferente. E ele ressuscitou para você ressuscitar para uma nova vida. Então, nesse ponto, não tem negociação como o Simão estava fazendo. Não tem tipo, Deus, até que a gente não está mal, né? Ou é tudo, ou é nada. Você só vai viver um verdadeiro relacionamento de profundidade com Deus, experimentar uma santificação, quando você realmente entregar tudo. Quando você perceber que quem é muito perdoado é porque muito ama e é também porque deixou. O arrependimento toma conta de muito. É necessário que nós percebamos quem nós somos. No fim das contas, o que Jesus estava dizendo era que, cara, essa mulher pode ter vivido uma história bem pior que a sua, mas a postura dela está bem melhor no momento. O que ela está fazendo está me agradando muito mais do que os seus anos de excelente pontuação social. Deus não vê como o homem vê. Já viu a história de tantas pessoas que começam bem e terminam mal? Pessoas que começam mal e terminam bem, pessoas que começam e terminam razoavelmente bem. Ezequiel capítulo 18 faz essa historinha com todas as pessoas, um homem que ele era completamente mal, e ele fez tudo de mal, e Deus foi lá e castigou ele, mas o filho dele foi lá e resolveu fazer tudo de bem. E daí depois esse filho fez tudo de bem e Deus abençoou o filho. Aí foi o neto que começou bem e terminou mal. E depois o bisneto que começou mal e terminou bem. Ele faz essa análise combinatória e coloca todas as posturas e diz, olha, cada um vai ter que dar conta de si mesmo, pelos próprios pecados. E você não é diferente, nem do Simão e nem da Maria, que é provavelmente essa pessoa que está aqui derramando o seu unguento, o seu perfume, o seu melhor, o seu tesouro de vida diante de Deus. Onde está o seu amor? Onde está o seu tesouro? É onde está o seu coração. Se todos nós tivéssemos noção do que Deus e Jesus fizeram, Deus fez na pessoa de Jesus, por nós, talvez as nossas posturas dentro de uma igreja, dentro de uma sociedade, dentro da nossa família, seriam completamente diferentes. E isso não é um fator para você mudar. Isso é um indicador de mudança. Simão não tinha o que fazer para Jesus, porque ele não tinha sido muito perdoado. Já essa mulher, a pecadora, ela queria fazer tudo e um pouco mais, porque ela foi muito perdoada. Agora eu quero perguntar para você, você se acha uma boa pessoa? Esse fator de ser ou não uma boa pessoa, de pensar que nós somos uma boa pessoa, é justamente o diabo tentando enganar você, para você não acessar o perdão de Deus, que é para você. Porque justamente quando o jovem rico foi buscar Jesus e disse, bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? Jesus disse, só há um bom que é Deus. E Jesus começa a perguntar dos mandamentos e de todas as coisas visíveis, e ele diz, tudo isso tenho praticado desde a minha juventude, desde a minha mocidade. Então Jesus olha para ele, o ama e diz, ainda te falta uma coisa, vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, então terá um tesouro no céu. Depois vem e siga-me. Jesus falou, você quer saber qual é o caminho do céu? Faz uma coisa louca lá e volta, e eu vou te mostrar qual é o caminho. Porque, na verdade, o que tem acontecido com a gente é que a gente tem, mudado de religião igual muda de time. Fala, eu torcia para o São Paulo, agora eu vou para o Corinthians. Não, querido. Você não mudou de religião, você não mudou de postura política, você mudou de morte para a vida, e isso é totalmente diferente. São status diferentes de vida. E nesse ponto, ou há um indicativo de completa entrega e de uma
total e insana adoração. Ou possivelmente não há um indicativo de transformação. Isso é muito importante para que você perceba. Porque vivemos dias em que as pessoas estão enganadas, sentadas na igreja, se achando servas, filhas e seguidoras de Jesus. E de repente, elas vão chegar lá no céu, vão bater na porta e não vai abrir, não vai entrar. Porque não teve santidade, porque você não conheceu Jesus. Ele vai falar, não te conheço, quem é você? E o que os discípulos viviam logo depois da morte e ressurreição de Jesus era isso. A sociedade os obrigava a fazer algo louco ou a desistir. Que inclusive eles provavelmente, quando faziam isso, tinham que abrir mão das suas próprias vidas. E eu quero dizer para você que se todo mundo que se diz cristão fosse cristão de verdade, o país estaria diferente. A igreja estaria diferente. A sua família, a minha família, as famílias estariam diferentes. Algo de errado não está certo. Temos muitos cristãos como Simão, poucos cristãos como Maria, como essa pecadora. E as coisas não batem, a conta não fecha. A respeito de dívida e de pagamento. Você ainda é apegado ao fato de que Jesus perdoou algum dos seus pecados, mas os outros você vai redimir na força do seu braço? Jesus, ele perdoou alguns pecados, mas os outros eu que vou dar jeito. Eu vou chegar lá, eu vou conquistar, eu vou corrigir, ninguém vai ficar sabendo. Inclusive são esses pecados que estão derrubando as pessoas, envergonhando publicamente membros de igreja, irmãos em Cristo, porque são situações nas quais as pessoas têm se escravizado e não têm deixado o evangelho botar luz ali, e o diabo tem tentado e cada vez mais destruído famílias, seja isso em vícios de jogo, seja isso em vício de pornografia, seja isso em ganância, seja isso em problemas de corrupção e qualquer outra coisa. Deixa a luz entrar, irmão. Não deixe o diabo te tornar um crente meia boca, porque um crente meia boca não é um filho de Deus. Um filho de Deus, ele é um crente completo. Ele pode não estar totalmente desenvolvido, e cada um tem seus passos na vida com Deus. Mas ou há uma transformação, ou não há Espírito Santo, não há Evangelho, não há vida. Há só morte. E é por isso que no finalzinho desse texto, Jesus ele constrange a mulher no verso 50, e constrange a todos os que estão lá, porque ele diz, a sua fé te salvou. Tiago nos lembra que ou a gente mostra a nossa fé por meio das nossas obras, ou a nossa fé é igualzinho a gente, morta. Como tem estado a sua fé? Como tem estado a sua vida com Deus? Como tem estado o seu amor por Deus? Como tem estado as suas obras? E agora eu falo das obras por dentro para fora. Não do que as pessoas te pedem, ou da questão que a gente falou ontem, a gamificação do evangelho. Não, não, não. Como tem estado de fato a sua vida e o que você tem voluntariamente entregue a Deus. Porque o que eu tenho visto, e eu tenho certeza que o pastor Yamandro também tem visto, e as pessoas têm visto, é que os crentes, eles estão domingueiros, eles não estão se consagrando durante o dia, durante a semana. Os crentes estão vivendo pela metade, eles não estão se consagrando completamente a Deus, e eles vão ter uma surpresa terrível, que é justamente essa, de que não foi muito perdoado, não há muito amor por Deus hoje em dia. E por isso, eu volto a fazer a pergunta para você. Você conhece o Jesus a quem você serve? Ele é capaz mesmo de te perdoar e te livrar dos seus pecados? Você crê que Ele é capaz de fazer isso? Se você crê, então você coloca diante da luz dele. Se você crê, então você recebe o avivamento que vem dele para você. Se você crê, então você se arrepende.
arrepende. E só existe uma mensagem do Evangelho, a mensagem do arrependimento. Porque não existem pessoas boas. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia nos mostra que nenhum justo foi encontrado, nenhum sequer. Mas a gente ainda fica tentando se enganar e falando, não, mas eu sou justo sim, eu sou um bom homem. Eu sou uma boa pessoa. Eu não mato, eu não roubo. Eu só fumo de vez em quando. A gente não está entendendo que santidade, ela não tem níveis. Santidade ou ela é completa ou não é santa. Quero fazer aqui com você um paralelo para te ajudar a entender. Na época da Covid-19, quando estávamos vivendo a pandemia, então a gente tinha os ambientes estéreis, né, em que não tinha nada de vírus e essa coisa, mas às vezes as pessoas eram infectadas com um pouquinhozinho só do vírus. Quando a pessoa era infectada com um pouquinhozinho só do vírus, ela ficava positiva, correto? Ela não foi infectada com uma carga enorme. E então ela já podia transmitir. Da mesma forma, não importa se você tem um pecadinho. Só um pouquinhozinho de pecado. Só um pecadinho de estimação. Se não há arrependimento, não há santificação, irmão. Se não há santificação, não há a presença de Deus na sua vida. Porque o nosso Deus é santo. E nele não há nem um pouquinho de escuridão. E na presença dele, nada pode ficar. Nada. E eu quero convidar você agora a viver a santificação necessária. Que começa inclusive por não julgar as pessoas. Pelos pecados aceitáveis como esse da fofoca. Os pecados aceitáveis como esse da mentira. Uma mentirinha. Pecados aceitáveis como esse da ira. É só uma xingada no trânsito. Pecados esses que estão te corroendo por dentro. Nós como pastores sabemos que as pessoas que estão afundadas em algum tipo de perversão, algum tipo de problema de alto nível de complexidade, elas não começaram com o complexo. Elas começaram ali, olha, só dando aquela mordiscada no pecado. A pessoa hoje que é violenta, que bate na esposa, ela começou só xingando, empurrando. A pessoa hoje que se entregou a qualquer tipo de perversão sexual, começou só vendo um videozinho ou uma imagem que não devia. A pessoa que se envolveu em um problema completo de estelionatário, ela só começou ali mentindo no telefone, falando, não fala que eu não estou. E Jesus nos ensina que mesmo que você nunca tenha atingido esses níveis, e nem vá atingir ao longo da sua vida, a pessoa que só olhou desejando alguém que não era seu cônjuge, então essa pessoa é adúltera. Jesus nos ensina que a pessoa que só desprezou o seu próximo com uma palavra dura, essa pessoa é assassina. Jesus nos ensina os parâmetros do céu para a santidade, que são totalmente diferentes daqueles que a sociedade impõe. E aí você tem ou não tem a conexão com Deus? Você tem ou não tem a presença de Deus? Que ela é necessária. E você mede ou não mede é pelo seu amor. Você não mede pelo quão bonzinho você parece. Você mede pelo seu amor por Deus. Como está o seu amor pelo seu Deus? Como tem estado a sua entrega, a sua consagração, os seus momentos de oração? Como tem estado você na sua casa fazendo quando ninguém te vê, apenas Deus te vê? A Bíblia diz, né, que você vá, fecha a porta do seu quarto e ora ao seu pai que está em secreto. O seu pai que vem em secreto recompensará publicamente.
Mas a Bíblia também mostra que onde abundou o pecado, superabundou a graça, e isso nos traz alegria. E aí ele também vai para a rua. Minha mãe traduz isso como o costume de casa vai à praça, sabe? Então, o seu amor por Deus, ele não vai ficar escondido. Ele não consegue ficar escondido. Bem como a sua indiferença por Deus também não consegue ficar escondida. Aquela frieza, aquele tipo, pode ser. Vamos ler a Bíblia? Ah, não, estou cansado. Olha, vamos estudar as profundidades de Deus e as promessas que Ele tem para nós? Vamos, né? Não tem nada legal passando na TV? É simples, você consegue ver o pé de comparação. Eu sei que muitos aqui já lutaram, assim como eu, para levantar e botar uma roupa, quando na verdade você estava tão cansado e não queria vir, né? Isso foi adoração. Porque você sabe que isso vai além dos seus sentimentos. Eu não quero gerar culpa nessa noite de ninguém, não. Pelo contrário. Eu gostaria que você acessasse perdão. Porque eu e você precisamos. Porque não há um outro caminho de santificação senão o perdão de Deus para as nossas vidas. Você acha que deve muito? Você é um daqueles crentes que, bom, Deus, não sei quantos pecados existem, mas eu já provei de todos. Ou você é uma pessoa que fala, não, eu realmente não tenho muito assim, eu não sou ex-nada. Né? Ex-bruxo, ex-travesti, ex-isso, ex-aquilo. Não, sou ex-nada, não sou ex-nada. Você carece da graça de Deus tanto quanto qualquer pessoa. A única diferença é que você precisa perceber os seus pecados, que o diabo está tentando te cegar. Como diz Romanos 1, Deus deste século cegou o entendimento para que eles não vejam. E o que a gente precisa produzir nessa noite aqui, não é que você saia se sentindo melhor, mas que você saia de fato daqui, perdoado, transformado em íntima comunhão com Deus, com o nome escrito no livro da vida, com o céu no seu coração queimando, e com um amor por um Deus que agora você entende o que Ele fez por você. Agora você quer isso. Não deixa a mornidão, os padrões sociais, a sua própria autodesculpa, sabe? Te afastar do seu Deus. Uma igreja normalmente ela tem os dois modelos, né? Pessoas que já viveram situações muito críticas e pessoas que só viveram uma vida normal. E Jesus é a resposta para todos eles. E Jesus ele é eficaz igualmente. Mas eu queria que você soubesse que essa mensagem ela é para mim e para você. Por isso, nessa noite, eu quero convidar você, agora, a pedir para Deus uma oração ousada. Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelos caminhos eternos. Essa é a oração do Salmo 139. Essa semana tivemos que, a equipe pastoral da nossa igreja, confrontar uma pessoa sobre uma situação séria, caso de polícia em nossa igreja. E a gente tem constantemente conversado sobre o fato de que as pessoas elas não gostam de se ver na posição de pecadores. Eu não gosto. Eu quero me ver na posição de ser uma pessoa boa, abençoada. Mas infelizmente, quando nós nos encontramos nessa posição, e nos deixamos trabalhar, felizmente é quando Deus trabalha e muda quem nós somos. E nos liberta e age. Mas infelizmente, quando nós simplesmente negamos a realidade de quem nós somos, é quando não há espaço para mudança, não há espaço para transformação. E então, o próprio Deus, que é tão gentil, não vai deixar você, Ele não vai
invadir a sua vida. Nessa noite, pede a Deus agora: Deus, vê se há em mim algum caminho mau, me mostra, eu quero pedir perdão. Seja uma palavra dita errada, seja um comportamento inapropriado, seja um pensamento que tem tentado me consumir, seja uma atitude, caso de polícia, seja um problema que não tem solução. Eu sei que o Senhor pode me fazer um dia ser como essa mulher, de uma adoração completa, integral, pura, cheia. Deus, talvez eu não esteja te ouvindo como eu gostaria. Tem algum pecado aí, ó. Pode ser que tenha. Talvez eu não esteja tratando as pessoas ao meu redor como elas deveriam ser tratadas. Feche seus olhos, ore a Deus agora. Que esse congresso seja um congresso que produz arrependimento, salvação, transformação, novos começos, força para uma nova vida. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mais cortante, penetrante do que qualquer espada. Ela é poderosa para distinguir, discernir pensamentos. Ela é poderosa para te purificar e te limpar. Te devolver a comunhão que você tanto precisa e deseja. Ou te entregar a salvação que você um dia precisou e que com certeza vai precisar. Nessa noite agora eu quero convidar você a fazer algo ousado, como essa mulher. Se você percebe que há pecado em sua vida, ninguém vai te chamar aqui à frente para expor, porque de todas as pessoas, quem gosta de expor pecados é o diabo. Deus gosta de aniquilar os pecados. Mas se você percebe que há pecado em sua vida nessa noite, que há alguma situação que você precisa ser perdoado, não importa se é porque você pensou mal de alguém ou se você matou alguém. Eu quero convidar você para ficar de pé no seu lugar e para orarmos juntos. Eu quero convidar você para acessar o grande amor por Deus. Se isso é sincero no seu coração, se isso é de verdade, então agora vamos orar a Deus. Vamos buscar a transformação que precisamos. Vamos buscar o perdão e a santidade que nos devolve a presença. Vamos buscar o amor. Ore comigo agora, feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, tantas vezes, Pai querido, nós já estivemos nessa posição, da necessidade do perdão, e agora mais uma vez, pessoas têm se levantado ousadamente, Pai, se expondo e dizendo: Senhor, eu pequei, eu preciso do seu perdão, eu preciso da santificação, eu preciso da conexão de volta. Senhor, em nome de Jesus, Pai, pedimos nessa noite que pelo Teu Filho, o Senhor perdoe qualquer pecado aqui, Pai. Seja do mais horrendo aos olhos humanos, ou até daquele mais desprezível aos olhos humanos. Que o Seu sangue venha derramando-se e lavando os nossos
corações, as nossas mentes, os nossos espíritos, Pai, tirando qualquer legalidade que Satanás tenha colocado sobre essas famílias, essas casas, e colocando a sua santa presença, Pai querido. Nós precisamos da sua voz, do seu poder, do seu amor. Nós precisamos, Pai querido, de tudo que vem do céu. Não deixe que nada corte, Pai, a relação com o Senhor, Pai querido, e nem com os nossos irmãos. Pai, em nome de Jesus, nós precisamos do seu perdão. Nós não damos conta, Pai querido, de nos perdoar, ou de nos salvar, ou de nos redimir por nós mesmos, e estamos de pé aqui, Pai, porque declaramos isso, e queremos o seu avivamento sobre nossas vidas, queremos a sua plena voz sobre nossas almas, queremos a sua plena mão sobre nossas casas, Pai querido, em nome de Jesus, pedimos, clamamos, nos humilhamos, Pai querido, para que o Senhor possa fazer nova a nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, torna-nos Maria, tira de nós essa piedade, essa perdão, essa viseira, essa cegueira que a sociedade colocou, tentando nos amortecer, Pai. Dá-nos perdão verdadeiro, dá-nos arrependimento verdadeiro, transforma os nossos caminhos, Pai querido. Que a pessoa que antes mentia não menta mais, que a pessoa que antes maltratava não maltrate mais. Senhor, que os nossos caminhos sejam feitos os teus caminhos, Pai. Salva vidas aqui, Pai querido, nesta noite. Restaura lares, Pai, nesta noite. Devolve a alegria da tua salvação nesta noite. Que o teu Espírito possa inundar terras secas, corações áridos, Pai. Que pelo teu poder saiamos daqui não animados, mas transformados. Não melhorados com bons conselhos que não conseguimos seguir durante a semana, Pai. Mas poderosos em Ti. Poderosos, Pai, que aquela batalha durante a semana que a gente não consegue vencer, que agora tenhamos vitória. Que aquela situação, Pai, que antes estava nos amedrontando, nos envergonhando, nos humilhando, agora seja o testemunho do seu amor por nós. Em nome de Jesus, Pai, o Senhor é o nosso Salvador. Nós oramos, carecendo do seu perdão. Amém. Amém. Muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de ver, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é o
teu povo canta, Santo, sim ao Rei dos Reis, Santo, tu sempre serás, Santo, Santo pra sempre. Vamos finalizar mais esse culto cantando um último louvor em que nós vamos declarar que o nosso Senhor, Ele é lindo, Ele é forte, Ele é poderoso. Quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Ele é o nosso Rei. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Morte venceste, o vento rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, tocando a tua glória, pois ressuscitar e viver. Poderoso esse nome é. Poderoso esse nome é. Nome de Jesus. Poderoso esse nome é. Nome de Jesus. Poderoso esse nome. Glória a Deus, glória a Deus. Quantos foram abençoados essa noite? Que louvor maravilhoso, trazer o céu para a terra. Deus quer isso, off para o mundo, on para Deus. A nossa vida e o nosso culto começa assim que a gente sai da porta, porque aqui é um culto coletivo, mas Deus quer um culto individual diariamente. E certamente o culto de domingo que vem vai ser resultado do nosso culto durante a semana. Fala para quem está do seu lado. Então vigia, crente. Vigia, presta atenção na vida, hein? Pastor Mateus, muito obrigado. Foi bênção do céu ter o Senhor aqui com a gente. Ministério abençoado da Assembleia de Deus. Hoje virou Igreja Batista Assembleana quase, não foi? Bênção do céu, hein? Mandar um abraço para o pastor Marcivon, um cheiro para ele, viu? Foi uma honra ter vocês aqui com a gente. A equipe de trabalho, cadê vocês? Levanta a mão, quem trabalhou nesse congresso maravilhoso, levanta a mão aí. Vamos aplaudir esse povo abençoado. Glória a Deus. Irmãos, lembrando que nós teremos culto quarta-feira de oração, tá? A gente vai ter daqui a 15 dias o espetinho dos diáconos, não é isso? Depois manda no grupo da igreja para a gente fazer as reservas.
que vai ser uma bênção daqui a 15 dias só, tá bom? Mas já vai se preparando aí, tá certo? Nosso desejo é que a sua semana seja maravilhosa em nome de Jesus. Amém? Antes da bênção apostólica, 2 recados. O primeiro é que assim que a gente der a bênção, eu quero que todo mundo se junte aqui, que a gente vai tirar uma foto daqui para aí, porque não tem como todo mundo vir para cá. Para a gente fazer a foto do congresso, tá certo? Bem bonita. E outro recado é que Deus vai abrir portas para alguém essa semana nesse lugar. Não sei que tamanho nem como, mas Ele é Deus. Ele é o governante do mundo. Esses governantes que hoje estão com os dias contados. O Rei dos Reis vive. Ele vê tudo e fará justiça. Que Deus possa fazer justiça e você já vai, igualzinho a Abraão, vai glorificando a Deus. E Abraão foi fortalecido na fé, dando glória a Deus, até chegar a vitória dele. Mais de 20 anos dando glória a Deus. Dê glória a Deus uma vez, vá. Mais uma vez. De novo. Isso vai fortalecer tua fé. Desejo uma semana abençoada para quem está perto de você, uma semana extraordinária em nome de Jesus, uma semana de bênção, de prosperidade, de alegria e de vitória para a glória do Senhor, em nome de Jesus. O Melfi, Deus abençoe, cheiro no coração, foi bênção do céu ter vocês aqui, hein? Mover de Deus, ó Tarek. Estenda as mãos e diga assim: eu estou abençoado em nome de Jesus. Oremos. Pai de amor, queremos louvar e engrandecer o teu nome, queremos declarar que vamos ficar off para o mundo e on para ti, ó Deus. Queremos, Deus amado, nos santificar, buscar a tua face, a tua presença, nos ajuda, ó Deus, na nossa caminhada de fé até a tua volta. Que possamos, ó Pai, não ser os julgadores dos irmãos, mas aquele que estende a mão para levantar o que está caído. Nos ajuda a ser a mão para socorrer e ajudar o necessitado. Que nós sejamos, ó Pai, a voz do fraco e do oprimido sobre a terra. Que a igreja possa exercer a cada dia a sua função social, que é ser a consciência do Estado, sendo a voz dos fracos, dos menores, daqueles que não podem gritar por socorro e por justiça. Que em nome de Jesus o justo juiz esteja sobre todos nós. Que a graça do Senhor Jesus, as consolações do Espírito Santo do Senhor e o teu amor seja sobre o teu povo espalhado na face da terra, desde agora e para sempre. Se Deus é por nós e a vitória é nossa, aplauda ao Rei, Ele vive. Glória a Deus.